14. Segunda Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta manhã. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, que nós possamos dia a dia estarmos adorando o Senhor, ó Pai, pela Tua grandiosidade, pelo Teu poder, que possamos dia a dia estar em ações de graças, ó Deus, testemunhando a obra de Jesus na nossa vida, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por essa escola dominical, por esse momento de devocional, e que o Senhor também esteja abençoando a aula de cada classe, ó Deus. Obrigado por podermos estar aqui mais uma vez nessa manhã, e que o Senhor nos oriente, nos proteja, ó Deus, e nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom estarmos aqui, Deus esteja abençoando as nossas vidas. Queria trazer para nós, com meditação nessa manhã, uma devocional com o título Grande Conquista. Certa vez eu li um texto que falava a respeito de grandes pessoas, personagens da história, e falavam sobre uma pergunta, né? O que eles tinham em comum? Então citava lá nomes de Abraham Lincoln, Elvis Presley, nome de algumas personagens da história. E geralmente a gente fala, o que eles têm em comum, são grandes personagens, é o sucesso, né, na carreira e tal. Mas a resposta era, o que eles têm em comum é que eram todos fracassados. E a lógica é bem verdadeira. A maior parte de pessoas que são bem-sucedidas, se você for olhar a história, muitos deles nasceram em lares com dificuldades e passaram por muitas experiências difíceis, tentaram, um dia conseguiram e se destacaram tanto que são mais conhecidos pelas suas vitórias do que pelos seus fracassos. E aí então, a ideia aqui é exatamente isso. O que nós lembramos das nossas vitórias ou dos nossos fracassos? Ou, mudando um pouco a pergunta, nós somos lembrados, né, mais pelas nossas vitórias ou pelos nossos fracassos? Nós sabemos que as dificuldades, os fracassos, acontecem com todos nós, todos. Mas há uma diferença. Alguns deixam com que os fracassos sejam a assinatura da sua história. Outros conseguem contornar as dificuldades e insistem e são vitoriosos. E aqui, irmãos, é claro que eu não estou falando de questão de ser famoso ou de enriquecer, porque esse não é o nosso alvo, nem o nosso objetivo, nem o nosso desejo maior. Estamos falando de vida, e sim, de uma forma geral. Se for para ser alguém que se destaque na carreira e outras formas, né, Deus quer que a nossa vida inteira seja abençoada. Mas falando especificamente da vida espiritual, nós precisamos ser lembrados, nos lembrar, ou lembrar a nós mesmos da nossa vitória e não do nosso fracasso. Muitas vezes nós somos tendenciosos a olhar para a nossa vida e não olhá-la pelo prisma da salvação, por aquilo que Jesus fez na nossa vida, mas quantas vezes nos detemos nos nossos fracassos, na nossa pequenez. E a ideia aqui então é essa. Podemos recusar ser definidos pelo nosso fracasso. E qual é o nosso fracasso maior? É o que éramos sem Cristo, é o nosso pecado. Como homens que cresceram lutando com os seus fracassos, nós também podemos dizer que até o fracasso é algo que nos aproxima de Jesus, aproxima de Deus, porque nas dificuldades, no pecado, nós somos levados à confissão, nós somos levados a nos humilhar, a buscar a ajuda de Deus. Tudo isso nos leva à presença de Deus. Esse versículo
Ele diz: graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo aqui, ele já começa com ações de graças. Quando você lembra das suas vitórias, você já tem como primeira atitude a ação de graças. Obrigado, Senhor Deus. E aí ele diz, porque sempre nos conduz em triunfo. Cristo sempre nos conduz em triunfo, em um cortejo triunfal. Um comentário falando sobre essa parte, aqui diz que a cena que Paulo está pensando, está lembrando, é de um general romano vitorioso que conduz o seu exército numa entrada lá na capital do império. Imagina, um exército foi com o seu general e tiveram uma luta e venceram os inimigos. Como é que volta esse general? Como é que voltam esses soldados? Eles voltam e são saudados pela população porque eles venceram. Imagina aquela cena de festa, e aqui aroma, a ideia de incensos que representavam a vitória. E aí Paulo está dizendo que graças a Deus que nós somos como esses soldados, que fazemos parte desse exército de Deus e que estamos caminhando em triunfo. E assim nós testemunhamos o quê? As bênçãos de Deus, a salvação, a vitória de Cristo, a vitória de Deus. E aqui quando ele fala sobre a fragrância do conhecimento, não é simplesmente um conhecimento teórico, é que nós, quando nós caminhamos, nós exalamos esse perfume de Cristo, nós exalamos a mensagem, é a ideia da nossa vida, a vida como cristãos. E é assim que nós devemos pensar em relação à nossa vida. A bênção de ser esse agente de Deus, que pode alcançar outras pessoas com o Evangelho e com a salvação. Então, irmãos, a gente falou muito tempo, e sempre nós temos que pensar nesse tema, da nossa identidade. Nós somos, graças a Deus, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E nós não precisamos e não devemos ser lembrados nem pelos outros, nem por nós mesmos, pelas nossas derrotas, ou por aquilo que nós somos no passado, ou até mesmo por algum momento em que nós fracassamos. Mas nós devemos ser lembrados pelo que nós somos em Cristo. O passado fica para trás. E é interessante essa ideia de história, né? A gente percebe que a mesma pessoa, quando ela é descrita por um ou por outro, essa mesma pessoa se torna pessoas diferentes, né? A gente vê muito isso na política, né? A mesma pessoa é um ídolo, é um melhor, e para o outro é um bandido, é um não sei o quê. E a gente percebe que aonde que está essa definição? Está no ponto de vista, no que eu olho. E essa ideia de olhar para o defeito, né, nós não devemos ter esse costume, nem para nós mesmos, nem para o nosso próximo. Nós precisamos olhar para o nosso irmão, pelas vitórias que eles têm em Jesus, e olhar para nós mesmos por essa vitória que nós temos, e viver assim. Não é falsear uma verdade, mas é viver essa verdade em Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe nessa manhã, possamos lembrar dessa grande conquista que nós temos em Cristo Jesus. Lembrar que nós não somos melhores porque nós nunca erramos, porque nós não fracassamos, mas nós somos melhores porque nós alcançamos a vitória em Cristo Jesus. E a nossa conquista deve ser sempre o nosso alvo, a nossa lembrança. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti, ó Deus, por essa escola dominical, e que o Senhor coloque no nosso coração, ó Deus, esta alegria, essa gratidão de pertencermos ao Senhor, de fazermos parte desse exército que caminha contigo, ó Deus, que anuncia a Tua mensagem, ó Deus, e que sempre possamos lembrar de nós mesmos, como aquele que foi transformado, como aquele que é usado, ó Pai, como instrumento do Senhor, ó Pai. Nos afaste das nossas derrotas, nos afaste, ó Deus, daquilo que nos impede a Te servir, ó Pai, e nos abençoe mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.